Boa noite a todos. É um prazer estar com os irmãos aqui. Um assunto que meu pai também gosta de ensinar, então já desde criança, meu pai missionário aqui no Brasil desde 74, nasci e cresci aqui no Brasil, e meu pai também gostando desse assunto de criacionismo, criação e evolução, então como criança já ouvindo bastante, né, comunicando com ele, também peguei um interesse, e o meu filho do meio também tem um maior interesse do que eu, então cada geração com interesse nessa área, mas uma área realmente que Satanás tem usado bastante para destruir a crença em Deus, e vamos ver mais sobre isso mais para frente. Aqui na mesa tem umas coisinhas que a gente pode ver durante a conferência, vou estar explicando elas mais em detalhes. Hoje à noite não tem nada ali que eu vou mencionar, então você dá uma olhada e o restante a gente vai explicando durante a conferência, mas lá fora também temos uns livros, uns DVDs disponível em quem tem interesse nessas coisas. Mas dou graças a Deus pelo pastor e a oportunidade de estar aqui com os irmãos falando sobre a criação e a evolução. A criação ou a evolução, ela ensina várias coisas. Ela ensina todas essas áreas aqui. Nós temos uma lista de 6 características, né, da evolução. Tantas vezes quando nós ouvimos a palavra evolução, nós pensamos que ela é uma coisa só, mas realmente tem a evolução cósmica que fala sobre o tempo e o espaço, a matéria, a evolução química, a evolução das estrelas e a evolução orgânica, a origem da vida. Nenhuma dessas primeiros 5 temos qualquer tipo de evidência. Eles não usam nenhum tipo de evidências nessas primeiros 5 tipos de evolução para provar a teoria que eles têm. A última aqui o que é chamada de microevolução, é o único lugar onde que eles falam, que eles demonstram, né, evidências supostas para a evolução, e nós vamos entrar um pouco em detalhes sobre isso hoje à noite, tentando esclarecer um pouco mais as palavras que eles usam e como isso realmente afeta a forma que nós pensamos, a forma que nós achamos e que a evolução que ela é. E pronto. Então, para começar, a evolução, 2 Pedro capítulo 2, versículo 2, e muitos seguirão as suas desoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Exatamente isso que eles estão fazendo. Eles seguem os enganos que eles tentam ensinar, eles seguem, né, as coisas que eles tentam nos ensinar, e com isso eles estão blasfemando a palavra de Deus, estão blasfemando ao nosso Salvador, estão blasfemando tudo que nós representamos como cristão. Nós como cristãos temos que entender o que o mundo está fazendo, o que Satanás está fazendo, porque as nossas crianças estão sendo doutrinadas com essas falsidades, estão sendo mentido sobre a evolução diariamente depois de um certo tempo que eles estão lá na escola. Não vamos entrar em detalhes sobre isso hoje à noite, mas quando há um cristão que vem de uma igreja, vai para a faculdade, 90% deles nós perdemos. A razão que nós perdemos esse 90% porque eles não conhecem a verdade. E a faculdade ali começa a bombear eles com entendimento, né, com informação, com esperteza, né, suposta, e aí eles começam a questionar a Deus. Por quê? Porque infelizmente nunca foram ensinadas as verdades que combatem as mentiras que aqui o mundo está levando à frente. Então aqui em 1 Timóteo, nós vemos o apóstolo Paulo falando: ó Timóteo, guarda depósito que já foi confiado, tendo honra aos clamores vãos e profanos, e as oposições da falsamente chamada ciência. Isso faz 2000 anos atrás que o apóstolo Paulo está falando para Timóteo. Nós pensamos que o entendimento tem desenvolvido tanto no nosso último século, 2 séculos, e que agora nós temos uma informação para desfazer da palavra de Deus, né?
Não, essas informações já estavam naquele tempo. A batalha da evolução foi antes de Cristo, tá? Pra vocês entenderem, esse pensamento não é novo não. Esse pensamento é antigo. Platão em português já tinha essas teorias no tempo dele. Então, não é uma coisa nova que nós temos no nosso dia, mas nós temos que, como cristãos, entender essas coisas. A ciência devidamente estabelecida e a Bíblia corretamente interpretada nunca entrarão em contradição. Nunca. Deus escreveu a palavra de Deus e Deus inventou a ciência. Tá? Nós tentamos descobrir as leis da ciência. Quem estabeleceu as leis? Deus. Se Deus estabeleceu as leis da ciência e Deus nos deu a sua palavra, então eles não vão contradizer uma a outra. Elas sempre vão concordar. Se nós achamos alguma coisa que não concorda uma com a outra, então nós ou entendemos incorretamente, ou é uma falsidade. Tá? Mas a ciência devidamente estabelecida e a Bíblia corretamente interpretada nunca entrarão em contradição. Evolução e criação. Há muitas confusões sobre o que realmente é evolução. Eles tentam doutrinar e nos dar a lavagem cerebral para que nós pensamos na evolução como uma verdade científica. E vamos ver um pouco sobre isso. Mas o que é a realidade da evolução? O que é a realidade da criação? A criação, muitos pensam que é uma coisa antiga, né? Uma coisa que é uma fábula, um mito que foi escrito num livro para os judeus. Mas não. Em Êxodo capítulo 20 nós vemos ali, porque em 6 dias criou o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. Tudo que neles há. A parte de cima, a criação é a crença que Deus criou todas as coisas durante um período de 6 dias literais, de 24 horas, cerca de 6.000 anos atrás. O nosso mundo de hoje somente tem 6.000 anos. Não milhões, muito menos bilhões de anos. Não somente a Terra, mas o universo. Tá? Somente tem 6.000 anos. Note novamente aqui em Êxodo, Deus criou todas as coisas em 6 dias. E tudo, tá? Tudo que neles há. Então todas as coisas foram criadas ali naqueles 6 dias literais. A evolução. A evolução é a crença, não fatos, a crença que todas as coisas desenvolveram do simples até o complexo durante o curso de bilhões de anos. Claro, isso aqui é bem simplificado, mas a evolução é basicamente isso. Temos o começo, o Big Bang, né? Agora, como é que nós... Bem, temos o Big Bang, supostamente, uma bolinha do tamanho de uma vírgula ou de um ponto final, e supostamente daquilo explodimos. Agora, como é que nada explode, eu não sei, mas explodiu nada para desenvolver um monte de alguma coisa. Tem que ter bastante fé realmente para crer na evolução. E talvez essa semana, não tenho certeza, mas talvez a gente fale um pouco sobre a religião. A evolução é uma religião. Ela não é uma verdade, ela é uma seita que é construída sobre fábulas, é construída sobre mitos, é construída sobre um monte de mentiras. Termos. Uso da mesma palavra para explicar, não foi pronto, para explicar e justificar duas coisas diferentes, tem criado conceitos errados. Eles pegam uma palavra, usa para uma coisa aqui, e depois usa a mesma palavra para outra coisa aqui. E aí com isso começa a surgir muitas confusões quando eles estão explicando a evolução e a teoria que eles têm. As palavras, principalmente evolução e espécie, são as que eles usam para confundir
e passar essas informações para nós. Mas são usadas para explicar e justificar coisas diferentes, e dessa forma, conceitos errados estão sendo transmitidos ao longo dos anos. Se não tomarmos cuidado, nós departaremos com ideias erradas. Macro e microevolução. Macro e microevolução. Para tentar explicar a confusão com a palavra evolução, vamos usar os termos macroevolução e microevolução. As duas são mito, e ao decorrer de hoje à noite vamos usar um pouco a palavra microevolução, só para a gente entender um pouco melhor, mas é também uma falsidade. Macroevolução é preciso entender a diferença entre evoluir e diversificar, tá? Variações. Essa diferença está ilustrada aqui nessa foto. Macroevolução evolvem através de que dão origem a um novo tipo de animal. Por exemplo, a suposta origem das aves, dos répteis. Então, répteis se transformando em uma ave é macroevolução. Então, um cachorro se transformando num cavalo, macroevolução. Dinossauro se tornando um peixe, ou peixe se tornando um dinossauro. Dinossauro se tornando um passarinho. Como é que eles pensam isso, eu não sei. Mas dinossauro se tornando num passarinho. Isso é macroevolução. Espécies, tipos, famílias de animais sendo, com o tempo, transformadas em um outro tipo de animal. É preciso microevolução, novamente, é qualquer mudança a variação dentro de uma mesma espécie. Por exemplo, espécies diferentes de cachorro. Tá? Eu posso pegar o que eles chamam de uma raça pura, né? E se nós pegamos os dois raça pura, vai sempre manter aquela raça pura. Se nós pegamos dois poodle, eles sempre vão ser dois poodles. Mas se eu pegar um poodle e pegar um lobo, você pode cruzar os dois, porque os dois são da família canina, os dois são cachorros. Tá? Então isso é o que eles chamam de microevolução, coisas entre uma família. Tá? Isso nós vemos diferenças e desenvolvimentos dentro de uma família de animal, mas nunca de uma família para outra família. Nunca vemos um passarinho se tornando um réptil ou um réptil se tornando um passarinho. Nós vemos, sim, tipos de gatos, tipos de cachorros na mesma família, podendo então ter variações. O evolucionista, sem qualquer problema, afirma que os efeitos acumulativos de microevolução são responsáveis pela macroevolução. Estão entendendo a diferença aqui de micro e macro, né? Então eles mostram eles mostram evidências supostas de microevolução e falam, vê aqui microevolução. Deus não fala que entre uma espécie, entre uma família, não pode ter uma mudança. Pode ter. Eu posso pegar um chihuahua e um poodle, eu vou criar uma outra raça vira-lata. Tá? E isso é supostamente microevolução. Tá? Mas, enfim, eles pegam então, falam, dando exemplos de micro, aí falam, viu como macro é possível? Não, mas nunca deram exemplo nenhum de macro, porque não é a realidade nenhuma. Então, microevolução seriam as possíveis variações da cor, da pele, da cor dos olhos, do tamanho de uma folha ou da cor de uma pérola. Portanto, a microevolução seria apenas uma recombinação do material genético que sempre esteve presente naquela espécie, garantindo as suas características e organização já existente. Tá? Então vemos aqui peixe para peixe, esse aqui é na mesma família, né? Mas cores diferentes. Mas é a mesma família. Mesma família. Temos que lembrar e entender isto. Macroevolução seria a soma de todas as mutações que supostamente transformam de um tipo qualquer de espécie, por exemplo,
mamíferos terrestres, vacas, em mamíferos aquáticos, baleias. Seria o surgimento de matéria genética completamente nova, evolução, aprimoramento genético. Então está melhorando as coisas, do simples, do mais fraco, né, para o mais forte, do simples para o mais avançado. Então está melhorando, está acrescentando. A evolução acrescenta, a evolução melhora as coisas. Então temos que entender esses termos claramente para nós podermos ver o que eles estão fazendo. Propaganda dos evolucionistas. Segundo o renomado evolucionista alemão Ernst Mayr, tá? Pelo menos esse é o jeito que eu falo. Você pode falar do jeito que você quiser. Darwin fez mais do que postular a evolução biológica. Ele explicou a evolução naturalmente usando fenômenos e processos que qualquer um pode observar cotidianamente na natureza. Interessante. Darwin só mostrou um tipo de passarinho. E umas mudanças que foi ali. Só isso que ele mostrou. Não mostrou mais nada. O finch. O que é visto aqui, microevolução, só. E nós vemos isso na natureza, o que eles chamam de microevolução. Mas vamos ver que não é evolução. Mais termos aqui. A palavra evolução é usada em dois sentidos diferentes, micro e macro, já falamos isso. Também a palavra espécie é usada para explicar ou exemplificar coisas diferentes. Pode ser usado para explicar ou exemplificar um tipo de animal ou uma família de animal. Tantas vezes nós falamos espécie pensando na família canina. Ou eles falam a espécie falando somente da espécie de lobo. Então é variações do pensamento aqui. Mas aqui, espécies, canino, feminino são usados. E também a família. Sei lá o que foi aquilo. A espécie pode ser usada para indicar as variações dentro de uma mesma família. Há muitas variações, muitas espécies, dentro de uma mesma família canina. Mas todos são caninos. E nunca serão felinos. Certo? Então a família, entre a família podemos ter mudanças, podemos pegar, o cientista pode pegar o DNA de um canino e fazer no laboratório, né? Pegando o ovo, pegando o esperma e tudo mais, de outro canino e fazer outro tipo de canino. Outra espécie ali dentro, sempre daquela família canino. Ele nunca vai conseguir fazer um peixe com o DNA de um cachorro. A ciência tem nos mostrado que há limites das variações possíveis, tanto no reino das plantas quanto no reino dos animais, ou na humanidade. O limite das variações é o que a Bíblia ensina na criação quando diz nesses versículos de Gênesis. Em versículo 12 do capítulo 1, conforme a sua espécie, ali falando sobre as plantas. Em versículo 21, falando sobre os peixes e também sobre as aves, conforme as suas espécies. Que Deus falando que podia ter, conforme cada família aqui, eles vão reproduzir entre a sua família, entre as suas espécies, tá? Mas não vão cruzar um entre o outro, tá? Uma planta não tem como cruzar com um animal, e um felino não tem como cruzar com um cachorro. Então, temos aqui a palavra de Deus, Deus aqui em capítulo 1, já falando, tudo entre a sua espécie, ou a família, pode e vai ter, reproduzindo aquelas coisas. Então, Gênesis capítulo 6, versículo 20, nós vemos aves conforme a sua espécie, isso aqui falando no tempo do dilúvio.
Também lá em Gênesis 7, 14, todo o animal conforme a sua espécie. Então a palavra de Deus é bem clara que não é uma para outra, mas é sempre da mesma para a mesma. Tá? Então a evolução, simples, avançado. Simples, complexo. A criação, sempre na sua própria família. A ciência tem nos mostrado que há limites, já vemos isso e não vamos para lá. Bem, o que eu já falei. Deus criou um casal com a capacidade de produzir tantas espécies ou tipos que já viviam na face da terra. Adão e Eva foram criados com o DNA para criar tudo que nós vemos aqui. Tá? Você olha para mim, você vai ver uma diferença se você olhar para o pastor Ricardo. Tá? Eu sou um pouco mais escuro, ele é um pouco mais claro. A cor do cabelo, as cores dos olhos, tudo que nós temos aqui estava no DNA já de Adão e Eva. Tá? Uma grande variação. Tudo que nós temos no mundo de humano estava no DNA de Adão e Eva. Incrível, se nós pensarmos nisso. Mas Deus criou um casal com a capacidade de produzir todas as espécies que já viviam na face da terra. Deus mandou para a arca um casal de cada tipo, família, com a capacidade de produzir todas as espécies, variações que temos hoje, cientificamente garantindo assim o código genético das espécies que ele já tinha criado. Então, quando Deus mandou Adão e Eva para a arca, ele mandou um casal, no mínimo, né? A 7 dos limpos, 2 dos sujos, mas ele mandou pelo menos no mínimo um casal para poder manter as famílias. Tá? Não é toda a variação dentro da família que ele mandou para a arca, é só um de cada família, ou 2 de cada família. Então, nós temos Deus, possivelmente, esse felino aqui já não existe mais, em extinção, mas esse possivelmente, não sabemos, mas possivelmente esse foi que possivelmente entrou na arca ali, porque esse tem muitas das características que nós vemos na família felino. Os cachorros, provavelmente uma coisa similar ao lobo, foi alguma coisa que Deus mandou para a arca. Nós podemos olhar ao redor do mundo e vamos ver na Europa cachorros diferentes do que os cachorros na América do Norte, diferente dos cachorros que nós encontramos na Ásia, diferente dos cachorros que nós encontramos na Índia, mas todos são cachorro. Tá? Então na arca 2 ou 7 para produzir ou reproduzir depois da arca todas as espécies. Então 2 tipos, né, a família reproduzindo várias espécies. Mas microevolução é somente encontrada entre uma família, nunca pulando de uma para a outra. Agora, o que tem de errado com microevolução? Mesmo a microevolução, mesmo as coisas que eles falam, que eles provam, que eles mostram e tudo mais. Microevolução não é evolução. Para ser evolução, ela precisa ser acrescentada, mais informação sendo retida, mais informação sendo acrescentada do que já tinha anteriormente. Mas o que nós encontramos na realidade? O que nós encontramos nos animais? Menos informação. Tá? Eles falam que uma coisa ia se aperfeiçoando até que se virou a raça, o que nós chamamos, né, da raça pura, né? Hoje a raça pura é mais cara do que a vira-lata. Mas se você tem uma raça pura cara, você vai notar que ele é fraco e sempre ficando doente. Vira-lata é forte, raramente fica doente. Por quê? Porque a raça pura tem pouca informação. O vira-lata
tem muita informação. O que acontece? Nós temos aqui, do tipo, né, que foi colocado na arca, e ele espalhou, deu cria, a próxima geração deu cria, dando as informações que já estavam naquele primeiro, passando para frente. Isso não é evolução, pois ela continua piorando, ela fica menor e menor. Quando eu pego 2 chihuahuas, que não sei como é que chama cachorro isso aqui, mas se eu pegar 2 desse aqui, eu nunca vou criar elas e produzir um novo. Ela é limitada no que ela pode reproduzir. Ela sempre vai criar um cachorrinho pequenininho, pele, cabelo curto e feio, sempre. Chihuahua só tem a informação para criar pele curta, pernas curtas, corpo pequeno e DNA fraco. Só isso que ele consegue fazer. Pouca informação. Ele não tem acrescentado nada, ele não tem ficado mais forte, ele não tem ficado melhor, ele está ficando cada vez pior. Menos informação. Ele não está evoluindo, ele está isolando. E agora, na próxima cria, isolou tudo, só pode dar isso, só pode dar aquilo, já sabemos que vai ser exatamente isso. Uma orelhinha um pouquinho mais curta que o outro, talvez, mas pouca variação. Por quê? Não tem mais informação para passar. Só tem aquela informação que ela é limitada para passar. Podemos dizer, eu sei que a evolução das espécies é verdadeira, porque vemos a evolução das espécies acontecendo o tempo todo. Tá. Dá para perceber que a palavra espécie é usada em 2 sentidos diferentes aqui nessa frase. Eu sei que a evolução das espécies é verdadeira. Aqui falando, não foi. Opa. Obrigado. Não. Problemas técnicos aqui. Pronto. Na primeira parte ele está falando de macro. E depois evidências micro. Aí nós pensamos, nós vemos no micro, então a macro é verdade. Eles usam terminologia para nos enganar. E passam isso com frequência um para o outro. Vamos fazer um teste aqui do seu conhecimento. O que é diferente? Banana. O resto é o quê? Tudo canino. Um lobo pode produzir banana? Uma banana pode produzir um lobo? Não. Mas se eu pegar um lobo, pegar um tipo de cachorro com cabelo, um collie ou outro tipo de coisa assim, eu posso cientificamente ir lá e com o tempo eu posso tirar isso, tirar aquilo, até que eu estou mais específico. Eu não consigo acrescentar nada, mas eu consigo tirar. Tá? Eu quero um cachorro que faz isso, eu quero um cachorro que faz aquilo. Então, quando eles estão reproduzindo, quando eles estão criando uma raça nova, uma coisa que eles querem para certas coisas, eles vão para o cachorro que já tem aquela qualidade e reproduzem. Ah, não deu certo. Reproduzem, é isso que eu quero. Aí pega aquele, reproduzem, não é isso. Reproduzem, mas é a informação que já estava aqui em cima, com a informação que já estava aqui em cima, eles vão tirando disso, tirando daquilo, até que eles têm o Doberman Pinscher. E agora, cada vez que o Doberman Pinscher cruza com o Doberman Pinscher, dá o Doberman Pinscher, que é o que eles queriam. Tá? Limitando, tirando, nunca acrescentando, nunca indo para frente, nunca subindo. Nós temos um monte... Temos um monte de variações aqui. Temos cachorro com uma perna mais comprida, temos cachorro com uma perna mais curta. Cachorro com perna curta, com cabelo comprido. O mundo de cachorros tem todas as variações que nós podemos imaginar. Perna longa, perna curta, rabo longo, rabo curto, cabelo curto, cabelo longo, cabelo escuro, cabelo claro, né? Um monte de variações. Mas é tudo numa mesma família. É tudo canino.
esse canino. Então, como é que o que eles falam, né? Novamente, não é microevolução, mas como é que isso funciona? Nós temos um par aqui que se apaixona um pelo outro. Nós temos a fêmea ali, e sim, nós temos o que a Bíblia ensina, né? Mulher e homem, não é meio, não. É mulher ali, cor-de-rosa, e o homem aqui no azul, para facilitar o nosso entendimento, tá? O C representa cabelo curto. O L representa o cabelo longo, tá? A fêmea aqui em cima, ela tem cabelo, no nosso DNA tem várias coisas, mas tem o cromossomo e nessa ela passa para a próxima geração, tá? Mas aqui, porque a mulher já recebeu do pai, nós temos o C e o L, então ela tem cabelo médio, porque ela recebeu de um cabelo comprido, cabelo longo e sai cabelo médio, tá? Mas ela tem informação dos dois, tem informação para o longo e tem informação para o curto. O macho também, ele tem informação para o cabelo comprido, informação para o cabelo longo, então o cabelo dele é médio. Eles cruzam e vem esses cachorros aqui embaixo. A mãe passa para aquele primeiro cachorro, o C dela, que a mãe passa metade, o pai passa metade, para a próxima geração. Então ela passa para esse primeiro, o C, e o pai passa também o C para esse primeiro. Então esse primeiro nasce com cabelo curto. O segundo, ele recebe da mãe cabelo comprido, curto, e do pai recebe cabelo longo. E o terceiro recebe o L dos dois, cabelo longo. Então o dele fica longo. Agora, esse cachorro aqui, ele tem cabelo longo, mas os pais deles não tinham. Mas por quê? Os pais tinham informação. Agora, esse aqui, se ele cruzar com o mesmo que ele, agora ele só tem L. Ele só vai passar L para a próxima geração. Agora depende da esposa dele. Se a esposa dele também só tem L, nunca mais esse casal, as próximas gerações que cruzarem com o mesmo tipo, nunca mais vão poder ter cabelo curto, porque perderam aquela informação. Agora, se eles cruzarem novamente com um cachorro que tem aquela informação, aí sim, volta aquela informação para lá, tá? Mas se esse de cabelo curto cruzar com que também tem 2C, só vai dar cabelo curto. Se esse cruzar, não importa, ele tem os dois. Então não importa com quem ele cruzar, ele pode passar um outro. Microevolução, que não é evolução, ela separa, ela elimina, ela simplifica as coisas. As diferenças que nós vemos no mundo não é por causa de evolução. É porque nós estamos perdendo informação. Esses dois tipos de cachorro aqui, esses vão para o Alasca, tá? Esse aqui, vamos dizer para mostrar, né, cabelo comprido, porque ele precisa, enfim. Aqui, novamente, cabelo curto, cabelo comprido, dá essas variações, certo? Se eles estão no Alasca, o que vai acontecer? Os que têm cabelo frio ou curto, vai morrer mais rápido, certo? Vão ter tempo de reproduzir? Não, estão mortos. É difícil reproduzir se está morto, certo? Então o que acontece? Com o tempo, vai passando informação, no lugar quente, os mais compridos vão também morrer de calor, vamos dizer. Então nós vemos em certos lugares, no Alasca, só tem cachorro com cabelo comprido. Por quê? Evolução, se evoluíram para poder ter cabelo comprido para sobreviver lá? Não. É que os outros morreram. É que os com cabelo curto, no mesmo tipo, mesma espécie, não conseguiram sobreviver. Então eles foram morrendo, diminuindo informação, até que os mais fortes, sim, passando aquela informação mais forte naquelas áreas, dependendo de onde você está no mundo, vai ser o que depende, que é melhor para passar para a próxima geração. Agora, na criação, eles não determinam o que eles estão passando.
Mas com o tempo, não milhões, mas centenas de anos, você vai acabar nos lugares quentes, os que vão reproduzir com cabelo comprido vai se eliminando. Nos lugares frios vai ser o oposto, os com cabelo curto vai se eliminando. Então, dependendo de onde que eles nasceram, aquele grupo que está lá, ele vai perdendo informação, até que a informação que fosse mais proveitosa é a única que ele tem. Não evoluiu, diminuiu, perdeu bastante informação. Agora só tem perna desse tamanho, agora só tem cabelo desse tamanho, agora só tem, seja lá o que for, mas perdeu um monte de informação que os teus antepassados tinham. Mas nunca virou gato. É sempre cachorro, e dependendo da onde, vai perdendo aquela informação que é menos importante para aquela área. Tá? Então, sim, nós olhamos na natureza e nós vemos diferenças dos cachorros na Alasca do que os cachorros na África. Sim. Você vê um dingo na África, cabelo sempre curto. Ou na Austrália, né? O dingo é na Austrália. Na Austrália também é quente, sempre cabelo curto. Por quê? O calor daquele... Você leva um husky, ele vive bem, confortável no Alasca, mas você leva ele aqui para o Brasil até, ou para a Argentina, não, mas para a África, para a Austrália, ele vai estar com muito calor. E com isso perde o fôlego mais rápido, perde a velocidade, a energia mais rápido, e não vai conseguir sobreviver da mesma forma que o outro. Tá? Sempre perdendo informação. E isso é verdade em todas as famílias. Tá? Nenhuma delas é evolução. Todas elas estão perdendo capacidade de reproduzir a informação que ela tinha antigamente, mas hoje está limitada na área onde que eles estão. Como nós falamos e mencionamos, né? A cor, a pele, os olhos, tudo isso está no DNA, tem muita informação lá dentro. Mas com o tempo vai perdendo um pouco de informação, vai perdendo informação nos cromossomos e passando para as próximas gerações até que eles só têm limitados. Aqui nós temos animais, pinguins, cores diferentes, materno. Se entrar uma peste ou qualquer coisa e elimina um monte de animais, o que está restando somente é a informação que vai poder passar para a próxima geração. Então, se tiver numa colônia de... como é que chama mesmo? Focas, obrigado. Foca, né? Tá. Temos aqui várias cores. Se entrar uma peste aqui e deixar só essas duas cores aqui, tem preto aqui, tem marrom, tem cinza. Entra uma peste e elimina bastante coisa onde só tem marrom e branco. Aí só vai poder reproduzir aquilo. A informação que eles têm. Então, cada área onde que nós vemos animais, você vai ver características isoladas naquele local. Não evoluiu. Perdeu. Mas manteve aquela informação. Você vai para outro local, tipo foca, um pouco diferente, mas é foca. Tipo cachorro diferente, mas é cachorro. Perdendo informação aqui e ali, até que eles cada vez mais fracos, não cada vez mais fortes. Tá? Então, vamos fazer... todo mundo dá para ver aqui a tela? Tá. Nós vamos fazer uma divisão aqui. Vamos dividir os homens e as mulheres. Tá? E deixa eu até colocar aqui. Esses dois grupos, nós vamos pedir para vocês todos fechar os olhos. As mulheres ou os homens, mas eu vou falar claramente. Vou pedir para um grupo abrir o olho, mas o outro mantém seus olhos fechados. Tá? Só abre o olho quem eu pedir para abrir. Tá? Então, quando os homens estão com os olhos abertos, as mulheres vão estar com os olhos fechados. Aí eu falo para fechar, você fecha, todo mundo. Então, simples, né?
abre o olho, fecha o olho, tá? Fecha o olho, abre o olho, tá? Mas só com a sua informação feminina ou informação masculina, tá? Tá bom, todo mundo fecha os olhos, fazendo um favor? Todo mundo fecha os olhos? Somente as mulheres abrem os seus olhos e olham aqui na frente. Não fala nada, só no seu pensamento vê aqui, essa mulher é jovem, não fala nada ou velha, tá? Viu? Fechem os seus olhos. Todo mundo com seus olhos fechados. Homens, somente homens abrem os seus olhos. Mesma pergunta. A mulher aqui é jovem, não fala nada ou velha. Todos fecham seus olhos. Fazendo o favor, todos fecham os seus olhos. Desta vez, todos, não agora, todos vão abrir os olhos. Quando eu falar abrir os seus olhos, vocês vão falar se você vê velha ou jovem, tá? Todos abrem seus olhos e falam, velha ou jovem? Opa! O que aconteceu aqui? O que nós vemos aqui? As mulheres viram isso aqui, os homens viram isso aqui. Quando nós mostramos aqui, um grupo viu isso e outro grupo viu isso. Eu falei para vocês o que eu queria, ou eu mostrei para vocês o que eu queria que vocês vissem. Eu controlei a sua resposta. Eu te dominei. Outra pergunta, vamos ver se vocês ainda são espertos. Aqui, seu professor chega e nós encontramos esse seguinte desenho, tá? Ele pergunta para nós, ou eu estou perguntando para vocês, assim que surgir, o que esse aqui originalmente foi, o que ela foi originalmente? O que está faltando desta imagem que nós vemos? Eu vou deixar vocês decidirem. Vocês acham que talvez foi o A, o B, o C, D, E ou F? Qual seria a sua resposta? Pode falar. Todo mundo deu várias respostas diferentes. Todos errados. A resposta correta? Nada. Não falta nada. Eu fiz ela assim. Mas por que eu fiz aquela pergunta? Você imediatamente pensou, está faltando alguma coisa. Novamente, com a forma que eu perguntei, o que eu falei para você, você foi controlado. A evolução faz isso. Eles mostram uma foto aqui que pode ou não pode ser realidade. Eles falam umas coisas aqui, eles fazem você pensar aquilo. É a realidade? Não. Mas é o que eles estão fazendo. Controlando a nossa mente. Evolução não tem fato nenhum. Evolução não tem prova nenhuma. Evolução não tem uma verdade nela. Mas eles conseguem nos enganar controlando a nossa mente. Você acredita em tudo que você lê? Toda vez que você vai para o seu Facebook? Eu espero que não. Mas eu posso garantir uma coisa: se a evolução escreveu, é falso. Será que nós somos papagaios, repetindo o que os professores nos ensinaram? Ou será que nós estamos pensando no que Deus tem escrito na sua verdade e olhando nas verdades científicas? E vamos ver nas próximas noites as verdades científicas que provam a criação, não a evolução. Todo fato que nós mostramos, o lado que ela prova, é claro, ela já desprova o outro lado, porque elas são exatamente o oposto, tá? Evolução é uma coisa, criação é outra. Não tem ligação nenhuma uma com a outra. Então, se nós
aprovamos um fato aqui, uma prova criação, estamos já automaticamente desprovando a criação. E através das próximas noites nós vamos ver essas provas científicas sobre a criação. Eles querem que nós pensamos que a evolução é ciência e que a criação é fé. A realidade é que a criação, sim, é fé um pouquinho, com muita ciência, e a evolução é sem ciência nenhuma e um monte de fé. E vamos ver nas próximas noites. Então, espero que todos possam voltar, todos vendo aqui as próximas noites algumas coisas que vão abrir os olhos de alguns que vocês nunca têm visto. E vamos dar uma resposta, vamos dar uma forma como nós podemos ajudar os nossos filhos que estão sendo bombardeados com essas mentiras. Vai nos ajudar também a ter uma confiança maior na palavra de Deus e vai nos ajudar a ver o que é a criação e o que é a mentira da evolução. Senhor Deus nosso Pai, obrigado por tudo que você tem feito por nós. Obrigado que nós temos a sua palavra e que nós sabemos e temos as provas científicas que nos mostram realmente que a criação é a verdadeira, que foi criada 6.000 anos atrás e que o Senhor criou todas as coisas. Nos ajude a não receber só a informação que é nos dada e crer em tudo que nós vemos ou ouvimos, mas nos ajude a compará-la com as Escrituras. E se as Escrituras falam uma outra coisa, podemos ter a certeza que a palavra de Deus é verdadeira, ela não é antiquada, ela é a verdade pura. Nos abençoe durante as próximas noites, os nossos cultos, que podemos cada vez mais aprimorar o nosso conhecimento, cada vez mais crescer na nossa fé, no nosso Deus. Pois nós pedimos essas coisas em seu nome. Amém. Amém. Pastor?